Eu recebo o Patrick Barbosa, ele é psicólogo, vai ajudar a gente nesse debate tão importante. Doutor Rivelino, advogado criminalista, porque isso é um crime, né, doutor Rivelino? Obrigada também pela sua presença. E a gente também recebe aqui a Julimara, que passou por isso, viveu essa dor na pele. Jô, boa tarde. Vivi, não só uma vez. O que aconteceu? Conta pra gente. Não só uma vez. No meu caso, eu conheci a pessoa que já teve outras mulheres que vieram aqui falando sobre o mesmo rapaz, sobre esse assunto. Eu era da igreja e eu tinha um filho especial. Então, eu creio que quando uma mulher é mãe de uma criança especial e ela é uma mãe solteira, ela já fica muito frágil a se envolver com uma pessoa. Então, na igreja, vendo aquele homem espiritual, você quer buscar a Deus, você quer um milagre, eu acabei me envolvendo com esse cidadão, que as pessoas falavam que era um homem de Deus, um homem bom. E ali, quando eu me casei, logo eu fiquei grávida, tive uma filha que é maravilhosa, e fiquei com ele, e comecei a perceber as agressões verbais, ele chegou a agredir fisicamente. Eu ia ao pastor, eu falava que eu queria sair daquela situação, mas eles falavam que a gente tinha que orar, que aquilo ali era... Mas em que momento que você percebeu que não se tratava só de uma relação abusiva, de uma violência doméstica, mas sim um golpe? Um golpe porque o meu pai era um homem bem-sucedido. E logo quando eu me casei, ele trabalhava e, de repente, ele ficou desempregado e começou a tentar me persuadir, falando que não, vai melhorar, Deus vai abençoar. E o dinheiro que eu ganhava, que, no caso, meu pai me dava uma pensão por causa da criança especial, me ajudava, né? A minha família me ajudava. E ele começou a ficar mais encostado e fazer serviços assim... sem carteira assinada. Depois ele começou, trabalhava e logo saía, sempre mudando de emprego. E também teve uma situação que ele fez um roubo dentro da casa da minha mãe. Uma mulher veio fazer uma festa, deixou o celular, e eu vi que também ele tinha aquele problema, acho que é cleptomaníaco que fala, né? Então, tudo indicava que ele estava comigo por interesse. A forma... Porque a mulher, com o tempo, ela vai percebendo que não é amor. Quem ama não maltrata. Então, no dia a dia, eu comecei a perceber que tinha algo errado. Mas sempre a igreja orientando, claro, a orar e buscar. E eu ficava meio presa com a criança especial, agora com a bebê. Eu fiquei encurralada, sem ter como sair daquela situação. Mas calma aí, que além da história da Jô, que ela está contando aqui pra gente, depois ela descobriu que outras mulheres, quantas, mais ou menos? Nós estamos em 4 e uma mãe. Foram vítimas desse mesmo homem, para você entender como que ela foi juntando as peças do quebra-cabeça. Não é isso? Daqui a pouquinho você continua para a gente. Deixa eu só entender aqui com o doutor Rivelino, né? Doutor, o cara é interesseiro. Isso é uma coisa. Agora, o cara é um golpista. Isso é outra coisa. Isso é um crime? Explica pra gente. Então, Roberta, em primeiro lugar, assim, as pessoas não podem deixar de se interessar umas pelas outras, né? As pessoas precisam entrar nos relacionamentos, acreditarem nas outras pessoas. Mas, assim, eu posso verificar o passado dessa pessoa? Pode, mas ninguém entra numa relação com esse objetivo, assim, desconfiando. As pessoas, quando entram em relações, elas entram em relações verdadeiramente. O que a lei fala sobre isso? A lei fala que isso é um crime de estelionato. E, assim, ao contrário do que as pessoas pensam, não necessariamente as vítimas, que via de regra são mulheres fragilizadas. Muitas vezes são mulheres empresárias, bem-sucedidas, e que buscam, sim, o verdadeiro amor, né? Todas as pessoas buscam o verdadeiro amor, e tem que buscar mesmo. E a lei tenta, de alguma forma, proteger essas pessoas. Então, as vítimas, as pessoas que entram em relacionamentos, elas têm que ficarem observando sinais, certamente. Esse estelionatário sentimental, que é uma evolução que a gente está tendo da sociedade, o Código Penal nem fala de estelionato sentimental, só fala de estelionato, que é quando você causa prejuízo a alguém em benefício próprio. Não existe a figura do estelionato sentimental. Por quê? Porque esse é um comportamento novo da sociedade. O Código Penal é de 1940. Esse comportamento é um comportamento novo. E esse estelionatário sentimental, ele tem um perfil todo característico. Ele anda bem arrumado, cheiroso, anda de carro bom, ele não tem perfil agressivo, e ele vai usando o dinheiro de uma mulher
com outra mulher. Então, ele pega dinheiro emprestado com uma e leva outra para jantar num restaurante caro. E aí pega o dinheiro emprestado com aquela outra e leva para um hotel caro. E aí ele vai seduzindo, e por isso que, via de regra, esses crimes, esse perfil mostra que ele tem várias vítimas. O que as pessoas precisam fazer? O primeiro sinal de que eventualmente está sendo enganada, especialmente sobre o aspecto financeiro, buscar a delegacia, comunicar imediatamente, porque aí vão surgir outras vítimas. Perfeito. E isso vai ser suscetível, inclusive, de decreto de prisão dessa pessoa. Por isso que a gente está reforçando esse assunto aqui, tá? Patrick, tem gente em casa pensando assim, mas até parece que eu cairia. Mas fulano foi ingênuo em cair. Né? Eles usam, gente, uma série de estratégias. Faz esse alerta para a gente sobre essas estratégias que eles utilizam para atrair essas pessoas. Roberto, bem colocado aqui pelo doutor, a gente tem uma ideia de que todas as vítimas são pessoas com uma fragilidade. Na verdade, existe uma carência, porque a fragilidade a gente entende somente como um sofrimento. Mas uma pessoa bem-sucedida financeiramente, né, na carreira profissional, muitas vezes ela abdicou de uma vida pessoal, de um relacionamento, atrasou a maternidade ou algo parecido para ter esse sucesso na vida. E aí, quando encontra uma pessoa que vem toda sedutora, ela se entrega e entrega tudo que tem para ter aquele relacionamento. Sabe quem também entregou? A Núbia. Olha só, gente, ela vai participar com a gente agora, ela também já foi vítima de um estelionatário. Como é que foi essa relação, Núbia? Boa tarde. Viu? O seu caso, inclusive, ganhou uma repercussão nacional, né? É verdade. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. O meu caso, infelizmente, assim, foi muito bem arquitetado, né? Um golpe realmente, assim, muito bem arquitetado. Por trás do meu ex-namorado existe uma quadrilha trabalhando junto com ele. Tem uma empresa, tem um cara que se passa pelo empresário, né? Que estaria ali intermediando a nossa negociação. Então, eu sei que muitas pessoas criticam realmente a vítima, né? Ao invés de solidarizar, critica. Só que muitas, no meu caso, por exemplo, eu não estava envolvida emocionalmente, apaixonada. Não, ele me propôs um negócio, um excelente negócio. E pelo fato de ter essa empresa intermediando ali a negociação, me passou credibilidade. Eu acreditei que realmente era um bom negócio, que me daria uma renda extra de aproximadamente quase 10 mil reais no mês. Só que, assim, infelizmente, depois eu descobri que era golpe, né? Eu não estava apaixonada, não estava dessa forma, de forma nenhuma. Eu sempre digo, assim, que nessa idade madura, a gente costuma ser mais racional, costuma ter mais equilíbrio, ser seletiva. E a gente não se ilude muito com paixão avassaladora, no meu caso, né, assim. Embora você não teve essa paixão, embora você não tenha tido essa paixão avassaladora, Núbia, mas como é que foi se deparar com mais uma decepção? Nossa, foi, assim, muito frustrante. Eu fiquei, assim... E como o doutor Rivelino, né, eu acho que estava dizendo sobre a questão deles serem muito bem, assim... são bonzinhos, são cavalheiros, né? O estelionatário, ele é muito bonzinho, ele é cavalheiro. Ele tenta ali te convencer de que ele é um bom partido, né? Eu acreditava que realmente era uma pessoa boa. Então, eles têm toda uma artimanha, né? Então, é muito frustrante partir do príncipe para o sapo, vamos dizer assim, né? Alguém que você realmente acreditou que seria uma pessoa de bem, seria talvez... Era um possível companheiro, né? Talvez alguém que estaria no futuro com você. E você se deparar, você compreender que, na verdade, não passava de um sapo, não passava de um bandido, né? Frio, calculista, articulador, sabe? Então, isso, assim, é muito frustrante, muito triste, revoltante, na verdade. Deixa eu ver aqui com a Jo, que está com a gente no estúdio, qual que foi a maior decepção para você? O rombo financeiro que fica... ou esse estrago sentimental que ele deixa também na vida das mulheres? No meu caso, foi esse estrago sentimental. Porque, assim, é incalculável. Estou fazendo terapia ainda, né? Faço com a Andressa Taqueta, que é uma pessoa maravilhosa. Sabe, ver também todas essas outras vítimas. Eu fui mais esperta, ele não conseguiu tirar muita coisa, mas ele ostentava com aquilo que... Meu pai me ajudava, aquilo que eu tinha, carro, casa. Como é que você descobriu essas outras mulheres?
Então, essas outras mulheres, elas começaram a entrar em contato comigo. Então, a partir do momento que eu me divorciei, eu esperei a minha filha ficar um pouco maiorzinha, porque com a bebê e uma criança especial, não tem como você divorciar, sair dessa situação. Então, quando minha filha começou a ficar um pouquinho maior, eu me divorciei, pedi ajuda a uma amiga, ela foi morar dentro da minha casa, e aí, logo depois, começou a aparecer mulheres me procurando. Pelo telefone, na época, até pelo Orkut, na época, né? E perguntando sobre ele. E de lá para cá a gente tem um grupo do mesmo indivíduo. Temos um grupo com várias mulheres. Uma delas chegou até está sendo pesquisado, né, pela polícia, cometer suicídio, entendeu? Está sendo pesquisado pela polícia. E a mãe dessa moça está nesse grupo. Então todas elas são empresárias, são mulheres inteligentes, que sofreram um rombo incalculável, principalmente no psicológico. Olha o estrago que deixa na vida, principalmente das mulheres, né? Que a gente está falando aí, que acabam que se tornam as maiores vítimas nessas histórias. Roberta, boa tarde, não vou me identificar. Há um ano, tá? Eu conheci uma pessoa e nos tornamos amigos, ele era japonês, aí de 2 anos para cá nós começamos a ter mais contato, falar no Messenger, veio o WhatsApp, ele começou a me extorquir. Só que eu comecei a investigar a vida dele e descobri que ele está fora do país, dando golpe em várias mulheres daqui do Brasil, né, o golpe do amor. Aí quando a gente está apaixonada, aí a gente age, né, igual uma besta para eles. É isso, né, Patrick? Depois que também está apaixonado, fica difícil enxergar que você está envolvido num golpe, até se essa ficha cair? Como está todo mundo colocando muito bem, né, que o estelionatário, ele é sedutor. Então, ele vai naquele seu ponto mais delicado, ele seduz, ele conquista a coisa mais importante, que é a confiança. A partir do momento que você tem a confiança do outro, você pode fazer o que você quiser. Então, assim, a pessoa não é só o apaixonado, né, nesse amor cego, é a confiança, né? A partir do momento que você acredita que a pessoa ela vai ter, né, um sucesso profissional, ela tem um negócio bacana, igual o exemplo da Núbia, né? da Núbia, que vai ter uma renda bacana, que, não, Deus vai melhorar a nossa vida, né? É só uma fase. Eu trago a confiança da pessoa para o meu lado e eu consigo tirar tudo dela. Olha só, relatos de confiança também. Uma pessoa diz, minha irmã arrumou um namorado, ele se aproximou da minha mãe, já idosa, aposentada, levou ela em uma concessionária dizendo que seria avalista. Quando ela descobriu, minha gente, o homem financiou um carro, tá, em nome da mãe da menina. Aí, com posse dos dados da minha mãe, fez um empréstimo, estava reformando a casa dele com o dinheiro. Olha, foi um caos na vida da minha mãe. Essa pessoa consegue, de alguma forma, provar isso e ter esse dinheiro de volta, doutor Rivelino? Consegue provar, e existe uma delegacia especializada de crime dessa natureza, que é a Delegacia de Defraudações e Falsificações. E assim, olha, esse estelionatário, que ele é um enganador, ele mostra para as mulheres extrato do banco falso. Ele fala que ele tem investimentos, ele fala que ele é dono de empresas, e ele mostra tudo falso, e é mentira. Então, as pessoas precisam ter cuidado, sim. E essa delegacia especializada, Roberto, como você perguntou, ela consegue investigar absolutamente tudo, inclusive identificar outras vítimas. Porque o crime de estelionato ele tem uma pena pequena, o máximo é de 5 anos, é de 1 a 5 anos. Então, dificilmente você consegue prender alguém que é um estelionatário. Mas quando você tem um perfil característico com várias vítimas, aí a prisão dele torna-se necessária. Por quê? Porque se ele estiver solto, ele vai continuar causando mais prejuízos para as vítimas. Tem, inclusive, uma série na Netflix que chama-se Golpista do Tinder, que fala exatamente, e é um caso real, que fala exatamente o perfil de um estelionatário sentimental. Conta absolutamente tudo, é tudo isso que a gente vive. No meu escritório eu tenho várias situações, eu tenho prejuízos no meu escritório de R$500 mil. E ao contrário do que as pessoas pensam, que é só de estelionatário do amor, só de estelionato sentimental. E ao contrário do que as pessoas pensam, e isso é importante frisar, não são as mulheres fragilizadas, elas também, mas as mulheres, como o doutor Patrick colocou, não as mulheres que também não são fragilizadas, que são empresárias, que estão em busca do amor. Mas é importante dizer, doutor Patrick, que as pessoas precisam continuar em busca do amor, sim. O amor verdadeiro, sim, que você vai encontrar. Mas as pessoas também precisam ter cuidado para que elas não se envolvam com alguém
na cause verdade, um prejuízo dessa natureza. O príncipe não seja o sapo, né? Sabe escolher bem seu príncipe, essa é a verdade. Julimara, obrigada pela sua participação. Que você, junto com essas outras 4 mulheres que até agora surgiram, que vocês tenham uma resposta, né, que as investigações da polícia continuem em andamento, que vocês precisam dessa resposta. A gente já mostrou vocês numa matéria especial aqui no Balanço Geral. Vocês precisam disso e nós, mulheres, né, a sociedade precisa. Obrigada, doutor Rivelino e Patrick também pela presença de vocês, tá?